Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. O Confiança visita o Botafogo neste domingo, dia 12 de julho de 2026, pela Série C do Campeonato Brasileiro, rodada 14, jogo que acontece às 19 horas e 30 minutos no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Esse jogo você vai poder assistir no Sportnet no YouTube, no canal do Benja também no YouTube. O Botafogo chega em uma fase muito boa, entrando no G8 com 19 pontos, 17 gols marcados e 15 sofridos. Tem uma defesa que até recebe bastante gols. E vem de uma vitória por 2-0 sobre o Anápolis, fora de casa. Vitória até que nos ajudou, ainda que não impediu a gente entrar na zona de rebaixamento por conta do outro resultado. E resultado esse que foi o que levou o Belo ao G8. Sob o comando de Marcelo Fernandes, o time paraibano cresceu na competição e já somou 10 pontos nos últimos 12 disputados e chegou a ficar até 3 jogos seguidos sem sofrer gols, ou seja, é um time que está encontrando consistência defensiva e está encontrando um novo jeito de jogar, muito mais competitivo com Marcelo Fernandes. Lembrando que o Belo começou muito mal com o Lisca e na troca Marcelo Fernandes ainda titubeou um pouquinho, mas agora o Botafogo acelerou. Já o Dragão vem de derrota para o Barra, derrota essa que nos colocou no Z2 do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Confiança ainda ensaiou uma reação, vencemos o Guarani em casa por 2-0, empatamos por 1-1 com o Ipiranga fora de casa e dessa vez vem um revés para o Barra. Agora, nessa abertura de janela, o Confiança trouxe 4 jogadores. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, vocês podem conferir se não conferiram ainda. E a tentativa é seguir pontuando em casa. Já pontuou na última partida fora de casa. Agora, ainda que a vitória seja o necessário, talvez um ponto não seja tão ruim. Se dá para tirar algo bom desse último recorte é que o time pelo menos voltou a fazer um gol por jogo, pelo menos isso dá para salvar desse recorte que nos colocou na zona de rebaixamento. Confiança e Botafogo nos últimos 3 jogos foi domínio do Belo, 4 vitórias do Botafogo, 2 vitórias do Confiança e 4 empates. O último confronto entre as equipes foi 3-0 pela abertura da Série C do ano passado. Ou foi a abertura, foi o segundo jogo lá em João Pessoa, e que foi o último e o último jogo fora de casa também foi esse. Belo 3, Confiança 0, o Belo inclusive muito reserva, com o Michel Fracaro fazendo milagres atrás de milagre, e toda a descida do Belo era um gol, joguinho pra gente esquecer. Meu nome é Mike Gabriel, você é no canal Dragão de Aracaju. Vem comigo pra gente falar um pouco sobre o que esperar desse duelo entre sergipanos e paraibanos, entre o Dragão e o Xerife do Nordeste, o duelo entre Confiança e Botafogo da Paraíba. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é para não perder nada. A gente sempre tem trazido vídeos aqui, diminuiu um pouco a frequência, São João, Copa e tal, mas em breve as coisas voltam ao normal. Considere se tornar membro, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. YouTube Shopping, você que está querendo a camisa nova do Confiança, baixou o preço, então vou deixar aqui pinado, você vai no YouTube, entra lá no item, você vai conseguir comprar com um bom desconto e vai me ajudar também. Vamos falar agora do raio-x desse jogo, né? Começando pelas escalações de Botafogo e Confiança. Bem, começando aqui com a escalação do Belo, o Belo deve ir a campo com Luiz Daniel no gol, um quarteto defensivo com Diogo Matheus e PK nas duas laterais, Júlio Vaz e Ian Souto no meio. O Belo tem o desfalque de um dos seus zagueiros principais, que me fugiu o nome, eu não anotei no meu roteiro, mas eu consegui botar o zagueiro correto. Rodolfo pela ponta pelo meio, Igor Maduro, Jonathan Varela e Dudu Ratamoto. Nesse meio também tem 2 desfalques, Nenê, que está nos Estados Unidos cobrindo a Copa do Mundo, e outro jogador que foi suspenso, mas tem o retorno do Jonathan Varela. Na ponta, no ataque, nós devemos ter o Giovani servindo mais um elo de ligação entre o meio e o ataque, e fixo entre os zagueiros o centroavante Rodrigo Dourado. Mesmo com alguns desfalques, né? Nenê, um zagueiro e um volante, o Confiança vai encarar um time muito forte. Rodolfo, que eu vou destacar mais pra frente, é um ótimo jogador
e pode sim fazer uma ferida na gente. Já o Confiança deve ir com o mesmo time que estreou contra o Barra. Não sei se os reforços que já estão no bid entrarão de primeira. Considerando que não entrem, o Confiança deve ir a campo com Rafael Pascoal no gol, a dupla de zaga Lucas Cunha e Ícaro, nas laterais Matheus Lidic e Kelvin. Dupla de volantes ali segurando a zaga, Gabriel Zeck e Renilson. Um trio de pontas e um meia, Iago pela uma ponta e João Pedro por outra, PK pelo meio, Maicon Aquino no comando de ataque. Esse deve ser o Confiança, que deve ir buscar um pontinho ou mais lá em João Pessoa, na Paraíba. Continuando aqui com os... Vamos destacar dois jogadores. Eu vou destacar o jogador do Rodolfo, jogador experiente, 32 anos, tem 19 jogos e 6 gols pelo Belo, 4 desses 6 gols na Série C. Tem passagem pelo Cruzeiro, estava no time do acesso do São Bernardo no ano passado, ou seja, tem muita experiência, acostumado com um jogo grande, vive uma fase artilheira e na ausência de Nenê, e como a gente já tem que tomar cuidado naturalmente com o Henrique Dourado, é um cara a mais pra gente se preocupar aí, o menino Rodolfo. No Confiança, ele está com o Maicon Aquino. O Maicon Aquino vem fazendo gols reiteradamente, né? Fez 2 gols contra o Guarani e fez agora o gol contra o Barra. Vem ganhando confiança, ganhando força. É o cara do elenco ali que a torcida consegue, se identifica mais, que a torcida gosta pela sua entrega, pela sua garra, luta o tempo todo, e uma das esperanças de gol, além do PK, é o nosso querido louco Maicon Aquino. E com os caminhos para a vitória, quais são os caminhos que o Confiança precisa traçar para conseguir essa vitória? Bem, agora está escrito no roteiro os desfalques do Belo. A gente tem que aproveitar esses desfalques, esse é o primeiro caminho para a vitória. O Belo perde Nenê. Nenê é o artilheiro do Belo na competição. Ele tem 9 jogos e 9 participações em gols. 6 gols e 3 assistências. Ou seja, sem Nenê, o Belo perde muito poder de fogo, ainda que as pessoas estejam, é um absurdo, o Botafogo aceitar o cara e comentar nos Estados Unidos. Eu aceitaria de bom grado e ainda daria like em todo o vídeo dele, em todo o conteúdo dele, porque o homem, quando volta, entra em campo, contribui com gols. Além de Nenê, eles perderam o zagueiro Igor Moraes e o volante Thalisson, ou seja, eles estão com um setor defensivo um pouco remendado, perdem força no ataque, talvez demorem um pouquinho ali para se encontrar. Assim, a coisa com alguns desfalques, a gente conseguiu superar o Guarani. Quem sabe, repetindo, a gente que vai repetir o mesmo time, consegue tomar vantagem aí desses desfalques contra o Belo, que é um time muito forte, mas que vem agora um pouquinho de problemas devido à suspensão de 2 jogadores, Igor Moraes e Thalisson, e a perda de Nenê. O outro caminho para a vitória é concentração. Confiança teve alguns apagões no jogo contra o Barra, inclusive em questões ofensivas, defensivas. Não vou nem falar aquele último gol bizarro que a gente tomou. Se tivesse um ponto, ainda estaria no Z2, mas a situação seria pouco menos vexatória. Então, esses apagões não podem acontecer. Por mais que eu falei nos desfalques, ainda vamos encarar um time muito forte, um time que está no G8, um time que vem avançando na competição, tem um recorte muito bom nas últimas partidas e que vai jogar em casa, onde a gente não costuma trazer muitos pontos lá de João Pessoa. Então esses apagões vão custar muito caro, então não pode existir, ou tem que ser mínimo, erro mínimo. A defesa precisa funcionar muito bem, a marcação está encaixada, e aí a gente vai ter que confiar na velocidade de Iago, na velocidade de João Pedro, no talento de PK e no oportunismo, no faro de gol do nosso querido louco Maicon Aquino. O que pode decidir essa partida, eu sempre venho falando das bolas paradas, dessa vez eu vou mudar um pouco o meu disco. O que pode decidir essa partida é a marcação. Se a gente conseguir encaixar a marcação e não deixar que o Belo faça o jogo dele, a gente pode sair com um ponto, ou pelo menos impedir as principais armas, como a gente fez até no jogo, lembra no jogo fora de casa, com o Ipiranga. O Ipiranga acabou sendo obrigado a ir muito pro Bumba Meu Boi, porque a marcação encaixou direitinho. Dentro da medida do possível, o campo era muito ruim, o que não vai acontecer com o Almeidão. Então, se a gente encaixa a marcação, a gente vai amarrar mais o jogo,
o nosso time povoa mais o meio campo. Fazendo isso, a gente pode, quem sabe, sonhar com uma vitória e talvez até um ponto. Meu palpite para essa partida, vou ter que ser realista, não vai ser do meu coração. Vai ser Botafogo 1, Confiança também 1. Não imagino que a gente vai ter força para superar o Belo dentro de casa. Mas eu imagino sim que a gente tem força para conseguir pelo menos um pontinho. Como eu falei, se a marcação encaixa, a nossa defesa ela erra pouco. Contra o Barra, teve um erro final capital. O primeiro do gol dos caras realmente foi uma bola indefensável ali, que o cara tirou da cartola, mas por isso que eu falo tanto da marcação. Se a marcação tivesse mais encaixada naquele jogo, talvez ele não tirasse aquele coelho da cartola. Então, me imaginando que alguém pode fazer isso também, encaixa a marcação e leva esse jogo para 1. Eu imagino que esse empate pode ser de bom tamanho pra gente. É isso. Esse é o meu palpite. Qual é o seu? Deixe seu palpite aí na caixa de comentários pra gente seguir o papo desse vídeo nos comentários. E é isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.